Tá gravando. Ó. Tô. Ô, pessoal, vamos começar aqui. Ó. Pode, mas você vai perder a parte mais importante da matéria. Ó, só que o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar toda vez que estiver conversando e considero dado. Eu fiz isso com o sétimo B. E eles foram mal na prova porque eu não consegui dar a matéria. Tá? Então vamos lá. Essa figura aqui, primeira coisa que vocês precisam saber, e eu vou supor que vocês já sabem, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo. O quê? Tô esperando. Eu tô esperando. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Isso é importante vocês saberem. Se eu pegar esses três ângulos internos do triângulo, a soma é 180. Um triângulo, então, Pedro, eu vou colocar que tem um triângulo. E a soma dos ângulos internos é 180. Aqui eu coloquei medida do ângulo interno, mas isso só aplica se esse triângulo for equilátero. Se o triângulo for equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos também são iguais. Então, quanto que mede cada um dos três ângulos? 90? Hã? Isso! Ó, olha como a Cauane falou. 180 por 3, 60. Qualquer triângulo equilátero que eu fizer, eu sei. Qualquer triângulo equilátero que eu fizer, os ângulos internos medem 60. Tá? Então veja. Se eu fizer um triângulo equilátero, não vou nem mudar isso aqui. Se eu fizer um triângulo equilátero, qualquer que seja, tem que voltar. Qualquer triângulo equilátero que eu faça aqui, a medida dos ângulos internos dele é 60. Então, se eu... Renato, eu vou te... Próxima conversa, eu vou te botar pra te mandar pra direção. Ó. Tá vendo o ângulo interno ali de 60? Qualquer triângulo isósceles que eu tiver, os ângulos internos vão medir 60. Certo? Vamos voltar para lá. Eu não vou mostrar os outros aqui, não. É por questão de dificuldade com a mídia aqui. Tô acostumando ainda a mexer com esse trem, então complicado. Ó, agora quadrilátero. Quantos triângulos eu posso dividir um quadrilátero? 2.
Então, a soma dos ângulos internos, olha, aqui eu não tenho os ângulos de um triângulo, e aqui eu não tenho os ângulos de outro triângulo. Então, a soma dos ângulos internos é 2 vezes 180, que é 360. Tá? Não, pode ser até quantos triângulos eu quiser, só que eu tenho que pensar só nesse ângulo aqui das bordas, tá? Então, se eu somar aqui, eu tenho 180, 180. Então, 360 dividido por 4, se for um quadrilátero regular, o quadrado, quanto que vai medir? 90. Não tem jeito de fazer letra bonita se eu não consigo apoiar. Eu precisava de uma mesa digitalizadora. Se eu tentar apoiar aqui para fazer letra bonita, vai ficar manchado. Então, veja. Então, é 90 graus. Isso é normal. Quanto que mede cada ângulo de um quadrado? 90. Hã? Porque tem 4 lados. Nota que está bem nítido que aqui mede 90. Agora vamos ver o pentágono. O pentágono regular. 3 triângulos. Então, eu vou fazer 3 vezes 180, 540. 540 por quê? Eu fiz 3 triângulos aqui. 180. Que é a quantidade de ângulos de um triângulo equilátero. Quantos lados tem um triângulo equilátero? Desculpa, um pentágono. Então vai dar 108 graus cada ângulo interno do pentágono. Esse ângulo interno aqui do pentágono, esse ângulo interno aqui, cada um deles mede 108. Tá? Cada ângulo vale 108. Tem. Tem que compreender a ideia, pessoal. Tenta preocupar em entender a ideia. Vou. Acabei de falar que vou. Já um hexágono regular, em quantos triângulos eu posso dividir? Não, isso aqui é um problema que o Word tá. Se eu for voltar, às vezes a figura reaparece. Pessoal, eu tive que tirar para poder melhorar isso. Então, o hexágono regular, eu posso dividir em 4 triângulos. Então, 4 vezes 180, 720. Como são 6 ângulos internos, cada ângulo mede 120. A medida do ângulo do pentágono? 108. Já o heptágono, ele vai ter um problema. O heptágono vai ser 5 triângulos e a soma aqui é 900. Mas não vai dar exato isso aqui. Então eu nem vou dividir, que vai dar 120 e pouco. Hã? 108, 120. 108, 120. Já no heptágono, eu não vou colocar a medida aqui, porque 900 dividido por 7 é uma dízima periódica, tá? Então, eu posso deixar 900 sétimos aí, tá? Se eu quiser dividir, eu posso? Pode, mas não me preocupa com isso. Em geral, a gente não usa heptágono em muitas situações, tá?
Então, quanto que dá? Eu vou deixar 900 sétimos mesmo, porque não dá nem para simplificar isso Então, aqui. se na prova não 100%, Não, sei lá. não vai. Você tem que entender o contexto. Até é possível que alguém peça alguma questão para você, você tem que fazer essa divisão, mas é bem complicado isso. Vamos ver o octógono agora. O octógono. O octógono eu posso dividir em tá complicado isso. Pessoal, o octógono, se você seguir a lógica, é seis triângulos. Tá? Não é difícil, não. Olha aqui a lógica. Vou mostrar a dificuldade, Maria Eduarda. Seguir a lógica. Um triângulo aqui, não é? Vamos ver como é difícil. Um triângulo aqui, certo? Seguindo a lógica. 2, 3. O que vem depois do 3? 4. Depois do 4? Difícil a lógica, né, Eduarda? Maria, 1, 2, 3, 4, 5. Então, depois do 5 vem quem? 6. Então, seguindo a lógica, o próximo é 6. Então, depois é 7. Depois é 7. E depois é 8. E mesmo sem feito aqui, 9, 10. Vou. Entenderam a lógica aqui? Não sei se vocês notaram que o número de lados é n-2 triângulos. O octógono tem 8 lados, então forma 6 triângulos. Eneágono tem 9 lados, então forma 7 triângulos. Decágono tem 10, então forma 8 triângulos. 11 forma 9, 12 forma 10, n lados, n-2. Para eu achar a soma dos ângulos internos, 6 vezes 180, 7 vezes 180, a letra fica feia mesmo, não tem jeito. 8 vezes 180, 9 vezes 180, que é o quê? 10 vezes 180. 180. Certo? Eu estou apanhando a mídia, tá? Aí acontece isso, daqui a pouco volta. Se eu fizer essas contas... Isso. A gente já fez a conta. Vou ter que fazer um negócio aqui para conseguir desenhar. Fazendo a conta aqui, 1080. Quanto que dá o eneágono? 1260. E o decágono? 1000 quanto? 1440. Os outros não vou fazer aqui porque não cabe. Depois eu vou dar um enter aqui e vou fazer. Então, 1080 eu vou dividir por 8. Porque não são 8 lados. Eu quero achar a cora. Quero achar cada um desses ângulos aqui, ó. Então aqui eu vou dividir por 8. Aqui eu vou dividir por 9. E aqui eu vou dividir por 10.
Quanto que vai dar do octógono? 135, não é? Esse do octógono, se você andar no passeio da Caixa Econômica Federal, só um minuto, você consegue perceber que o octógono mede 135. É, 60. Pode fazer a conta, né? Quanto que mede uma coisa do decaco? De qual? Decaco. 1440. Eu tava falando que andando na Caixa Econômica dá pra perceber porque o octógono, ele sempre, quando você tá na Caixa Econômica, ele tem um mosaico de octógonos com quadrados aqui, certo? Se eu pegar metade do quadrado, aqui é 45. 180 menos 45, 135. Ó, esse pedacinho aqui, ó, é um triângulo tipo do Tangram, de 45 graus. Quanto que dá essa divisão aqui? 1260 por 9. Dá 1 mais 2 mais 6, 9. Quanto? 1260 por 9. 140. 1444 por 10. 144. Tá? Eu sei, mas saiu, ué. Não tem como dar um pouquinho de zoom, não? Não consigo. Só um minutinho que já vou voltar. Só que eu tenho que dar espaço aqui. Não, mas vocês conseguem apertar aí, velho. Eu vou voltar, calma. Ó. Que eu vou... Ó, 9 vezes 180, 1620. 10 vezes 180, 1800. Essa divisão não dá exata, pode deixar assim. Essa divisão dá 150. Agora presta atenção no próximo. Presta atenção no próximo. O próximo, eu tenho que fazer para N lados. Vocês concordam que aqui é N menos 2 vezes 180? Essa daqui é a fórmula para achar o número de ângulos internos de um polígono. Cento e 150. 150. Claro que tá. Tá aparecendo minha voz.
Ó. E a fórmula para achar o ângulo interno é essa, não é? O que eu quero aqui é que vocês entendam de onde sai a fórmula. Olha a lógica de onde sai a fórmula. Essa fórmula, nota que está seguindo um padrão. Vou mostrar. Não dá exato. Ó. Se vocês notarem, cada número aqui cada número aqui é o número de lados menos 2. Por isso que aqui deu n menos 2. Você vai fazer a outra coisa. Não, só uma folha. Nota que esse número que eu grifei de amarelo tá ali. Isso aqui mostra. Se eu perguntar, se vocês um dia precisar dessa fórmula para resolver uma questão de prova, se vocês precisarem disso para resolver uma questão de prova, vocês conseguem vocês mesmos deduzir a fórmula. Eu não sei fórmula de cor. Eu só consigo passar em tudo quanto é concurso que eu faço, e bem, com muita facilidade, porque na minha cabeça eu não fico decorando fórmula. Se eu ficasse decorando fórmula, eu não conseguia. Eu fiz toda essa aula inteirinha, quem foi prestando atenção, em lugar de ficar copiando, conversar com o colega, brincar, porque eu já vi de tudo quanto é tipo de brincadeira aqui, e seguindo e perceber que tem um padrão que está acontecendo aí. Vou fazer, calma. Se você notar, esse número aqui, eneágono tem 9 lados, decágono 10, um decágono 11, dodecágono 12. Esse número aqui é sempre o número de lados menos 2. Então, se tiver n lados, eu tiro 2. Essa fórmula aqui, que é a fórmula dos ângulos internos, eu só multipliquei o n menos 2 por 180. Nota um padrão, Renata. Eu tenho 180 em todas as linhas. Depois aqui eu estou dividindo por o número que está aqui. Então, isso é um padrão que, se vocês entenderem o que foi feito, um dia que vocês estiverem fazendo uma prova de concurso, de vestibular, cai uma questão dessa, vocês conseguem deduzir. E vocês já precisam estar preparados para isso. Porque quando vocês forem fazer uma prova de qualquer vestibular, de qualquer concurso, cai tudo. Tudo. Você vê lá, conteúdo programático, o que cai no vestibular? Toda a matéria que vocês aprenderam a vida inteira. E não dá pra gente decorar tudo. Então, se a gente entende, a gente enfrenta. Tem gente aqui que já me falou que vai fazer o vestibular para entrar na aeronáutica, na escola de preparação de cadetes lá de Barbacena. Para entrar, vai ter uma prova, e o que cai na prova? Tudo até o nível. Não, quando eles fazem uma prova, cai todo o conteúdo. Pode cair. Se tiver a matéria geometria plana, pode cair todo o assunto relacionado a polígonos. E eles podem perguntar, qual é o ângulo interno de um decágono? É 144, olha aqui.
Mas como você vai decorar isso? Você tem que entender o processo. Porque não tem espaço para decorar tanta coisa. Não é só matemática. Então vamos lá. Aqui também, esse exercício é o exercício que fala assim. Quantas diagonais tem? Um triângulo tem diagonal? Diagonal é que liga um vértice ao outro vértice e não é lado. Não tem diagonal. E um quadrilátero tem quantas diagonais? Só fazer uma coisa. É um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. Duas diagonais no quadrilátero, certo? E o pentágono tem quantas? Aí, 5. 5. E o hexágono? Como é que você sabe? Faltando uma. 9. Só o Tony ter conseguido fazer uma é muito importante. Para saber de um polígono sem lados é complicado. Como que eu vou fazer um polígono sem lados? Olha aqui. Vou fazer para vocês verem. Não, mas é do exercício, Maria Eduarda. Eu estou mostrando o polígono sem lado, pelo amor de Deus. Tenta entender a matéria. Quem fala isso, faz exercício, não está entendendo o que eu estou fazendo aqui. Vou pôr 100 lados ali. Então veja. 100 lados. Olha como que é um polígono sem lados. Esse é um polígono sem lados. Imagine achar a diagonal, todas as diagonais possíveis aqui. Esse ponto aqui vai ligar a diagonal em quantos vértices? Não, lógico que não é 100. Isso. Cada ponto, Tony, eu vou ter 97 diagonais nele. Por quê? Porque esse ponto aqui vai ligar em todos os pontos, menos nos dois vizinhos e nele mesmo. Então, cada um dos 100 pontos, eu vou ter 97 diagonais. No caso aqui, é n menos 3. Não, não dá para ligar ele nem nesse do lado, nem nesse do outro. E nem nele mesmo. Então, eu posso ligar ele nesse aqui do lado, só não posso ligar no vizinho imediato. Certo? Tá vendo esse ponto aqui? Eu posso ligar ali. É que aqui não dá muito para ver, mas se eu ampliar essa figura, tá vendo? Eu consigo ligar, fazer uma diagonal, desse ponto, nesse não tem jeito, do lado. Mas nesse é uma diagonal. É difícil de ver, mas é diagonal. Não, porque eu tenho que dividir por 2. Porque cada diagonal não tem 2 pontas. Então eu vou ter que fazer. 97. Isso. 97, que é 100 menos 3. Vezes 100. Cada um dos 100 tem. Só que cada diagonal tem 2 pontas. Então eu divido por 2. Quanto que deu? Eu já vou explicar.
O Heitor perguntou por que divide por 2. É o seguinte, Heitor. Qualquer diagonal não tem duas pontas? Então, cada diagonal eu vou ligar em n menos 3 pontos. Só que eu conto duas vezes a diagonal. Ela tem duas pontas. Então, se eu tiver uma diagonal aqui, deixa eu mostrar com um exemplo menor. Mostrar com um exemplo menor. Olha esse polígono aqui. Cada ponto eu ligo para fazer a diagonal em todos os pontos, menos nos vizinhos nele mesmo, não é? Então, eu vou fazer 6 vezes 3, concorda? Cada um dos pontos, eu não estou ligando em 3 outros pontos. Cada ponto, eu estou ligando em 3 outros pontos. Acontece que cada ponto não tem 2 pontos. Então, eu tenho 16 vezes 3, mas dividir por 2, porque cada diagonal tem 2 extremidades. Tá? Então, o número de diagonais sai de cada vértice, só tirar 3.